O que você achou, hein, Kennedy? Bom dia para você. Olá, Fabiola, bom dia para você, para o Josias, para o Thales, para quem está nos assistindo. Fabiola, foi desastroso para o Biden, né? A coisa mais importante desse debate era ele provar que ele tinha condição de concorrer a um segundo mandato. E ele não provou isso, pelo contrário, ele deu todas as evidências de que ele tem fragilidades para governar por mais 4 anos se vencer a eleição de novembro. Na forma, né, o Trump venceu o debate. Isso é ponto pacífico. Você pode discutir que no conteúdo o Trump mentiu, e mentiu dezenas de vezes, como ele sempre faz. Ele usou o tema da imigração de uma maneira para acuar o Biden, mentindo o tempo todo, falando que as cadeias e os hospitais estão sendo esvaziados para mandar imigrantes para lá, que os imigrantes matam mulheres lá, enfim, mentiu relacionando taxa de imigração com criminalidade, mentiu sobre geopolítica, como vai resolver guerra. Enfim, o Trump é isso, é como o Bolsonaro, mente o tempo todo. E, de fato, como o Biden disse, é difícil debater com um mentiroso, mas essa era a realidade dele. Ele tinha que ter demonstrado um vigor que ele não demonstrou, era a questão mais importante do debate. E aí, está posto agora no Partido Democrata esse pânico, a imprensa americana relata isso, e ontem, após o debate, de imediato, pessoas que trabalharam com o Biden, ex-chefe de comunicação do Biden, falou: olha, não dá para passar pano, não dá para olhar, foi uma performance decepcionante. E aí os democratas estão procurando alternativas. A convenção é só de 19 a 22 de agosto em Chicago, a convenção democrata. Até lá, né, os delegados podem indicar um novo candidato. É difícil? Claro que é difícil. O Biden deu sinais logo após o debate, vai resistir, eventualmente a uma desistência, como o Thales estava falando há pouco. Uma troca não é uma coisa simples, né? E achar um nome também para substituir o Biden não é tão simples. Você tem dois governadores que são possíveis candidatos na eleição de 2028, que é o J.B. Pritzker, de Illinois, e o Gavin Newsom da Califórnia. E tem a Kamala Harris, que é a vice do Biden. Né? Uma substituição ficaria aí num desses três nomes, por exemplo. Né? Falar na Michelle Obama, como se falou há pouco tempo, não faz sentido. Não, é uma coisa só de internet. Os três nomes seriam esses aí: a Kamala, o Pritzker e o Newsom, o Gavin Newsom da Califórnia. Agora, isso depende de o Biden desistir e de o Partido Democrata ter uma conversa séria com ele. Quando a gente analisa o debate, fica muito claro que o Trump, né, o Trump é uma ameaça fascista e climática. Os Estados Unidos, com a eleição do Trump, vão caminhar por um processo muito autoritário. Ele é um presidente que prometeu e está dizendo que vai usar a estrutura da presidência para perseguir os inimigos dele. E a posição dele em relação aos imigrantes, por exemplo, é parecida com a do nazismo em relação aos judeus na Alemanha nos anos 30. Começa uma campanha de demonização, depois você agride, depois você monta uma máquina de extermínio. Né? A gente está longe disso nos Estados Unidos. Mas a fala do Trump ela é muito semelhante a falas que a gente ouvia nos anos 20 e nos anos 30 do século passado em relação aos judeus na Europa. Então, e do ponto de vista do clima, ele é uma ameaça. O que ele falou sobre o Acordo de Paris, o que ele vai se relacionar. O Trump vai piorar o planeta. Com o Biden há problemas? A posição dele em relação a Gaza é questionada, em relação à Ucrânia também. O Trump oferece soluções simples para problemas complexos, diz que ele, antes de assumir o mandato, ele resolve a parada entre o Putin e o Zelensky, falou que o Zelensky era o maior vendedor do mundo, que toda hora que chega nos Estados Unidos sai com bilhões de dólares. Aí o Biden fala: mas olha, esse dinheiro que a gente dá para as guerras é para comprar os nossos armamentos, as nossas bombas, o que é verdade também. Né? As guerras geram lucro para a indústria armamentista nos Estados Unidos. E o Biden, Fabíola, você viu o debate, ele começou tossindo com uma voz rouca, a Casa Branca disse que ele estava gripado, enfim, pareceu gripado mesmo, mas tinha que estar mais preparado para esse debate. Agora, ele é um senhor de 81 anos, não dá para transformar quem tem 81 anos em alguém que está com vigor de 30, 40, 50. E estão exigindo dele, e ele está querendo ser candidato, com as condições que ele tem. Então, é muito problemático para o Partido Democrata. O Partido Democrata está numa encruzilhada. Do jeito que a coisa está caminhando, o Biden deverá perder a eleição para o Trump. O Trump está em melhor posição nesses estados decisivos, estados nos quais o Biden venceu em 2020,
E esse desempenho ele é desastroso, porque basta você acompanhar a internet, ver como a imprensa americana e os memes que estão circulando, reforçando uma senilidade do Biden, uma incapacidade cognitiva. E o Trump bate muito pesado, dizendo: não entendi o que você disse. O Biden se confundiu sobre o Medicare, que é um programa de assistência médica para os mais pobres que tem nos Estados Unidos. O Biden teve momentos bons, quando falou que o Trump era loser e sucker, né? Uma tradução livre, aí, perdedor e babaca, por declarações que ele deu em relação a americanos que morreram em conflitos, em guerras. Né? E um general falou que o Trump disse isso, e o Trump demitiu o general. E a história é verdadeira. É como o Trump se comporta. Ele fugiu de prestar serviço militar. Os Estados Unidos, o Partido Democrata tem um problema, os Estados Unidos têm um problema, Fabíola, e o mundo tem um problema, porque uma eleição do Trump complica muito os esforços do mundo para combater a emergência climática, né? E ele desorganiza essa geopolítica toda. Ele vai ter uma aliança com o Putin, vai enfraquecer a OTAN, né? O Biden, você pode questionar se a ajuda que o Biden está dando à Ucrânia, porque a Ucrânia só consegue enfrentar a Rússia porque recebe ajuda da União Europeia e dos Estados Unidos. A guerra está perdida, como o Trump falou, né? Ela é mantida por aparelhos, por essa ajuda indireta, né? Há um envolvimento indireto dos Estados Unidos e da União Europeia na guerra. Agora, o enfraquecimento da OTAN perante a Rússia é algo que também desestabiliza o mundo, desestabiliza a região. Né? A posição do Trump em relação ao Irã, em relação à Palestina, é uma posição mais radical que a posição que o Biden tem adotado em relação como aliado de Israel. Então, assim, os democratas têm um problema, os Estados Unidos têm um problema e o planeta tem um problema, Fabiola. É isso, discussão neste momento. Aliás, a gente colocou uma enquete aqui no nosso chat, para quem quiser participar conosco. Pode ir lá no nosso... Ah, tirou? Não estou achando aqui a enquete. Biden deveria desistir de enfrentar Trump? 57% acha que sim, que ele deveria desistir. 43% não, que não deveria desistir.